Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Você está no meu canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, hoje nós temos um domingo chuvoso, maravilhoso aqui no estado do Rio Grande do Sul. E estamos agradecidos a Deus porque, como dizia o meu velho pai, enquanto chove não faz seca. E nós somos gratos a Deus por esta chuva maravilhosa. Queridos e amados irmãos, deixe o seu like já de fixação no começo do vídeo, assista o vídeo na íntegra, comente, compartilhe, divulgue e ajude o canal Bíblia em Foco a alcançar milhões de inscritos para que possa receber a bondade da palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, eu percebo nos últimos dias muitos têm se retirado do canal, ou a gente percebe que o canal, muitas pessoas vão se inscrevendo, mas o canal fica patinando com o mesmo número de inscritos porque muitas pessoas têm saído. Desde o primeiro vídeo, nunca vos enganei, nunca eu aqui me coloquei como alguém que ia defender uma placa A ou placa B, ou que ia defender um sentido doutrinário ou uma aberração de uma igreja, de forma alguma. O canal Bíblia em Foco tem compromisso com a santa, bendita e maravilhosa palavra de Deus. Só esse adendo para os irmãos estarem cientes. Se alguém tem em mente de sair, fique à vontade, não estamos correndo ninguém, mas se alguém não vai suportar as palavras da Bíblia, se alguém não vai suportar a sã doutrina, está apegado na sua igreja ou no seu pentecostalismo falso, nas suas próprias ideias, você tem o direito sim de sair, porque o canal Bíblia em Foco ele veio com o sentido único de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Não temos conluio, não temos compromisso com as trevas, não temos conluio, nem compromisso, nem amizade com ninguém, não queremos fazer parceria com ninguém que venha denegrir ou impedir o canal Bíblia em Foco de seguir o seu destino, que é orientar o Brasil e o mundo concernente à santa palavra de Deus. Estou um pouco alterado da garganta hoje, é muita diferenciação climática, então a gente, praticamente no estado do Rio Grande do Sul, são muitas as pessoas que estão sendo acometidas por problemas respiratórios, problemas, enfim, ligados à garganta e à respiração. Mas nós estamos aqui, mesmo com deficiência, nós vamos levar até vocês assuntos concernentes à palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, ore pelo projeto do canal Bíblia em Foco, ore muito em favor do pastor Levi, ore em favor dos nossos projetos que doravante nós temos em nosso coração, para que Deus venha nos abençoar e abençoar nossa querida e amada família. Amados irmãos, muitos inscritos têm cobrado para mim falar sobre o Ministério Pastoral Feminino. Já gravei um vídeo, mas percebi que muitos perguntaram, orientei, falei em outros vídeos que eu tinha já um vídeo gravado sobre esse assunto, mas decidi então voltar falando concernente a esse assunto. Bom, meus irmãos, por que será bíblica ordenação feminina? É bíblica ordenação ao ministério feminino? Ordenação feminina ao ministério, ordenação do pastorado feminino, ou seja, ele qual for a hierarquia ministerial. É bíblica ordenação? É bíblico a mulher cooperar? É bíblica ordenação? Bom, acredito que as mulheres não estão impedidas de cooperar, já vamos começar a responder. Esse é o assunto dessa temática, sobre o pastorado feminino. Não é impedida a mulher cooperar, nós observamos em toda a história da Bíblia Sagrada e vemos a participação muito clara, está nisto aí, isso está explícito nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, a cooperação feminina, as mulheres cooperando, ajudando o ministério dos servos de Deus. Mas a ordenação feminina ao pastorado ou qualquer cargo eclesiástico é que aqui que emperra e aqui que os boi não puxam, como diz o gaúcho. Aqui nós vamos entender nos pormenores por que não é bíblica ordenação feminina. Bom, concordamos com o trabalho e a cooperação do ministério feminino, mas não concordamos em forma alguma, em hipótese alguma, de forma alguma, a ordenação ao ministério pastoral feminino, porque é antibíblico, não tem base bíblica, e aquilo que não tem base bíblica nós não podemos falar. Eu sei que posso perder muitas mulheres inscritas no canal, sei que não estou interessado, irmãos, com o que eu vou perder ou ganhar. Se Deus tem algo para mim, eu vou conquistar pregando a verdade da palavra de Deus, e aquilo
que Deus não tem para mim, eu não tenho interesse em conquistar, no sentido ou no quesito que eu tenho que distorcer a palavra ou vender a palavra, os dons espirituais, de forma alguma. Deus nos deu o dom da palavra, nos capacitou com o ensinamento, com a maestria da palavra. Eu não posso de forma alguma vender o dom que Deus me deu, como alguns fazem, vendendo o talento para conquistar seguidores, dinheiro, fama ou coisa dessa natureza. Não. De forma alguma. Se Deus tem algo no YouTube, vai ter que ser biblicamente falando. Queridos, a ordenação ao ministério feminino não é bíblico, por quê? Porque em nenhum momento da história do Velho Testamento, do Novo Testamento, encontramos uma mulher imbuída ou comissionada de uma ordenação ministerial. Nós temos no passado a história de Raquel, de Rebeca, a história da família de Abraão, dos filhos e netos de Abraão, dos genros de Abraão, da descendência de Isaac, que pastoreava ovelhas no sentido, já falei em vídeos anteriores, ovelha no sentido do campo, animais, sim, ajudava na manutenção, com certeza. Mulheres como a Rebeca, que serviu os camelos, abeberou os camelos do mordomo Eliezer de Abraão, encontramos mulheres doadas ao trabalho, sim, com certeza. Então essa Rebeca pastoreou um rebanho de animais, de ovelhas. Nós encontramos as parcelas da juíza Débora, né, que num período de crise em Israel, onde estava instaurada uma crise existencial, porque não tinha um homem capaz de fazer nada, ela atuou, porque certamente a gente que acompanhou a história de Débora e de Balaque, a gente percebe que ele não tinha uma posição, a determinação masculina, deixando assim uma brecha para que a mulher pudesse ter uma atuação. Nós encontramos de uma forma negativa Jezabel atuando no poder do ministério do rei Acabe, e nós vemos que não trouxe nada bom para a história do ministério do rei Acabe, ou para a função para a qual eles teriam sido designados como rei de Samaria, enfim, ali daquela jurisdição. O Acabe trouxe sobre si, por deixar a Jezabel dominar o poder, grandes problemas que até hoje na Bíblia Sagrada a gente tem muitos comentários sobre a vida de Jezabel, dessa sacerdotisa, dessa profetisa do mundo fora da igreja, fora da Bíblia Sagrada. Então não há um registro bíblico do Velho Testamento. Você, quando vê a ordenação sacerdotal dos filhos de Arão e o sacerdócio araônico, você não vê nenhuma sacerdotisa no meio do ministério araônico. Não se vê uma profeta no passado ordenada, não se vê uma mulher ordenada a nada, não tem uma anciã ordenada no passado, que o ancião da antiga dispensação vem a ser o presbítero da nova dispensação. Não tem nenhuma anciã ordenada, não tem uma profetisa ordenada, não tem, a não ser que seja Jezabel ordenada pelo ministério pagão da sua religião pagã, ali da onde ela derivou daquele paganismo extraordinário. Então não encontra-se um ministério feminino na antiga dispensação. E se vamos para a nova dispensação, onde eu vou tomar como base o maior modelo de onde poderia existir um ministério pastoral feminino, seria entre os 12 apóstolos. Jesus chamou de vários lugares ali da circunvizinhança ali, onde ele chamou os apóstolos, chamou a Judas, que derivava da cidade de Quiriote, que era o único que talvez dos 12 tinha uma origem diferenciada, os outros demais eram tudo do mesmo povoado. Então, entre os 12 apóstolos, entre Judas Iscariote, os demais 11 apóstolos, completando os 12 com Judas, que depois foi substituído por Matias, a gente não vê na igreja primitiva um mau modelo em que, se o ministério pastoral feminino fosse ser para exercido na igreja, porque tudo que ficou escrito, tudo que foi feito pelos apóstolos por Cristo, ficou como um modelo para nós, como a igreja do tempo da graça, estabelece, Jesus conclui a lei, por isso tem que Jesus fica indeciso entre a lei e a graça, porque não consegue discernir Bíblia. Jesus tanto cumpre a lei como a graça, porque Jesus, o ministério dele, estabelece a lei e cumpre o período da graça. E no período da graça, que ele ia dar o maior ensinamento
em onde deveria existir uma mulher ordenada ao ministério, não se vê uma mulher, uma pastora ordenada ao ministério, não se vê uma bispa, não se vê uma presbítera, porque Pedro era o bispo, o presbítero, que bispo, presbítero, ancião, é tudo a mesma coisa, supervisor, e engloba tudo na mesma palavra. O bispo é um pastor por excelência, porque não consegue entender ordenanças ministeriais, não consegue entender por que uma igreja trabalha em cima do presbitério, outra trabalha em cima de bispo, outra trabalha em cima do pastor, dizendo que o próprio presbítero é o pastor, porque na verdade o presbítero, o ancião, o bispo e o supervisor é um pastor por excelência. Então não tem ali uma ordenança ao ministério feminino, uma pastora, uma bispa, uma presbítera, uma profeta, uma missionária, uma evangelista, não tem de forma alguma dentro do ministério de Cristo. E se era para existir, o maior exemplo sempre foi centrado em Cristo. Em Cristo temos o exemplo do batismo em águas, em Cristo temos o exemplo de tudo está em Cristo, porque Cristo é a base da igreja primitiva, é a base da igreja do tempo da graça. Então a base da igreja apostólica é Cristo, e Cristo não deixou uma mulher ordenada entre os 12 apóstolos. As mulheres serviam a Cristo, serviam a Paulo, serviam a Pedro, serviam a João, sempre acompanhados. A gente percebe ali as mulheres sempre juntando. Não entende quem não quer, quem é ruim de cabeça, ou quem quer causar pretexto, fora de texto, texto fora de contexto, para arrumar pretexto, para vir com as suas aberrações, suas heresias. Eu sempre digo que o pastor é aquele que sempre prega dentro do texto. E os lobos são aqueles que fogem do texto e acham contextos fora de textos para arrumar pretexto para as suas aberrações e heresias, porque a Bíblia é muito clara, as mulheres estão ali atuando, cooperando, ajudando, mas nenhuma ordenada ao ministério pastoral. Então a mulher é impedida de fazer a obra, tem que ficar calada? Mentira! Aqui não, porque o Cristo ele valoriza as mulheres. É o único lugar ou meio onde as mulheres foram valorizadas foi no ministério da Igreja Apostólica de Cristo, porque Cristo valoriza as mulheres estavam sempre juntas, ajudando, trabalhando. Agora, tudo nos seus devidos lugares. Então, tem o extremismo e o liberalismo entre o que as mulheres podem ser ou fazer. As mulheres não é para permanecer calada na igreja, não dizer nada, no sentido de que pegar esse versículo isolado e começar a pregar em cima disso. Isso é um versículo fora de contexto. Você tem que entender tudo o que Paulo está querendo dizer. A mulher não vai doutrinar a igreja, não vai ocupar o lugar do marido, porque o marido é o cabeça. Mas a mulher tem a sua participação na vida conjugal, na vida sentimental, no exemplo como Sara dava às mulheres. Enfim, a mulher tem o seu papel fundamental na igreja. As mulheres sempre foram cooperadoras do ministério de Cristo, do ministério dos apóstolos e do ministério da igreja primitiva. Agora, cada um no seu lugar, no seu quadrado, como diz o ditado. Agora, entenda uma coisa, não há uma ordenação ao ministério de pastor. Então, por isso nós encontramos esta falácia, essa aberração, essa heresia. Eu não ia citar nome, mas eu vou citar nome aqui para os irmãos poderem entender. E se alguém não gostar, que engole seco, come menos. Mas a realidade da palavra de Deus é essa. Não há uma ordenação ao ministério. Se tiver alguma irmã que Deus te abençoe, que é usada por Deus para falar, para anunciar para algumas mulheres, e é inscrita do canal, e você vai ficar triste, não posso fazer nada, eu não posso vender de forma alguma o ministério que Deus me deu, até porque minha mulher, ela tem 3 décadas ao meu lado, já ajudou a cuidar da igreja na minha ausência, já fez tantas coisas, mas nunca se julgou profeta, missionária, bispa, apóstola, evangelista, nunca. É uma mulher de Deus que sempre trabalhou do meu lado, mas sabe, reconhece o lugar dela, e por estar no lugar dela, nunca foi impedido de fazer a obra, de ser honrada por Deus de forma alguma. Então a igreja de hoje em dia é uma igreja que está montada em heresias, e eu volto falando mais, eu quero falar mais sobre o que está acontecendo aí. Pessoas que se apresentam como o Salvador, o Libertador, o Santo da igreja, daqui a pouco começam a quebrar ritos em poucos meses. Vocês cuidado, porque a igreja brasileira, a igreja pentecostal, a igreja brasileira, principalmente a pentecostal, gosta de ser enganada. Parece que eles pagam para ser enganado. Esses dias eu vi comentário no rodapé do vídeo enganador, que as pessoas disseram, esse é homem de Deus, eu pagaria para ver ele pregar, eu pagaria para ver ele fazer milagre. Ora, meus irmãos, escuta o que eu estou dizendo. Tem pessoas que gostam de ser enganado, mas eu e você, que verdadeiramente tem Deus na vida, não gosta de ser enganado. Então não há uma ordenação ao ministério feminino, e o maior exemplo ficaria entre os 12. Se era para ter uma mulher ordenada, estaria uma daquelas mulheres que estava acompanhando Cristo, o ministério apostólico teria sido ordenada. Não se encontra uma mulher ordenada entre os 12. Outra coisa, não se encontra depois, no decorrer da igreja primitiva, uma mulher ordenada. Se encontra várias mulheres, como Febe, como Lídia, como as mulheres que serviram ao ministério de Paulo. Se encontra várias mulheres, se encontra as filhas de
do diácono Filipe, que depois se torna evangelista da igreja primitiva, que prega em Samaria, e tinha suas filhas. As filhas, a Bíblia até diz que as filhas eram profetisas, tinha o dom da profecia de profetizar para edificação da igreja, naquela não é profetada para enriquecimento pessoal. As meninas eram moças consagradas a Deus e profetizavam. E não diz ali que elas eram ordenadas ao ministério de profeta, ou ministério. Existe uma aberração tão grande nessa igreja da última hora, existe um engano tão ferrenho, e tem pessoas que batem palma para tudo porque são pessoas promíscuas, são pessoas liberais, libertinas, que querem destruir com a essência do verdadeiro evangelho, querem aniquilar com aquilo que a Bíblia Sagrada verdadeiramente diz, querem achar os seus achismos, querem pregar os seus pontos de vista, querem pregar as suas opiniões. Não, senhores e senhoras, a Bíblia Sagrada não está sujeita à minha opinião, nem à opinião de pastor nenhum, nem de bispo, nem de ninguém, por poderoso, conhecido, famoso que seja, ou não seja famoso. Não, o que importa é a Bíblia Sagrada, é o que diz a Bíblia, não é o que eu e você queremos dizer ou achamos. Outra coisa, tem gente que obedece uma doutrina, a outra não obedece. Tem gente que quando está pregando, gravando os vídeos aqui, um vídeo agrada ele ovaciona, dá o like, tudo. Aí o outro vídeo pega nos seus calos, já fica irado. Irmão, você tem que entender que não é a tua igreja que vai ser certa porque segue 10 doutrinas e não segue 20. Não é um vídeo te serviu ou não te serviu que você vai ficar questionando a mim. Você tem que questionar a Bíblia. O que eu prego aqui no canal Bíblia em Foco, eu prego a Bíblia por completa. Então não me venha se você ficou magoado, triste ou desagradado. O que interessa é a Bíblia Sagrada. Eu já disse e vou torná-la a dizer. Nem o que eu penso interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. E eu quero pensar como a Bíblia diz, e eu quero deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. E eu quero deixar a Bíblia exaurir do texto e do contexto aquilo que a própria Bíblia quer exaurir e dizer. E eu quero que a minha exegese não seja minha, que a exegese que eu prego seja da palavra. Que a própria Bíblia venha extrair, exaurir o que a Bíblia quer dizer, não é eu extrair para o bem. Por exemplo, porque a Bíblia é um livro que tem duas faces. Se eu quero usar para o mal, eu uso. Então, de forma alguma, eu quero usar a Bíblia para o lado mal negativo, para mim satisfazer os meus desejos e as minhas aberrações. Eu quero que a Bíblia permaneça falando o que a Bíblia sempre falou, que é a santa, imutável, intransferível, irrevogável, irrefutável, infalível palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, porque a Bíblia não erra. Eu sei que tem gente querendo rasgar, cuspir na Bíblia, tocar fogo na Bíblia, zombar da Bíblia, falar muitas coisas sobre a Bíblia. Não importa se você se tornou cético, se você se tornou ateu, cada um tem o direito de se tornar e pensar e fazer o que bem quiser, mas eu prefiro ficar com Cristo, eu prefiro ficar com a Bíblia. E outra coisa, estamos vivendo uma era em que a igreja está sendo judaizada, a igreja está completamente judaizada. Em Cristo não tem judeu nem grego, meu irmão. Se você fosse para judaizar e seguir o judaísmo, você sabe que o judaísmo foi o próprio judaísmo perseguido com a igreja romana, com os imperadores romanos que mataram a Cristo. Vocês sabem de onde provém o judaísmo. Em Cristo não tem judeu nem grego. Vamos parar com esse negócio de ficar tocando chofar nos montes, de ficar colocando arca da aliança em cima do altar da igreja, estrela de Israel. Coloca o que você quiser, mas para com esse negócio. O Brasil está judaizando a igreja. Não é bom para o evangelho judaizar a igreja. Edir Macedo e tantos outros que não é assunto aqui. O assunto aqui é ordenação, ministério pastoral feminino. Mas esse negócio de judaizar a igreja é mais uma artimanha de Satanás, porque os judeus mataram a Cristo, e os judeus não esperam a Cristo, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram, porque esperavam um Messias montado num cavalo de ouro, vivendo num berço de ouro e rico, e Jesus veio montado num jumentinho. Não é o que eles esperavam, e os judeus até hoje estão esperando seu Messias. Quando o anticristo sentar no trono e se declarar o governador mundial, aquele que vai ter o poder e a autoridade sobrenatural, os próprios judeus vão ovacionar o anticristo. Então não me vem com esse papo de judaísmo aqui, porque existe muita coisa nesta última hora da igreja que está sendo mal interpretado. Nós, no tempo da graça, nós estamos em Cristo, e nós temos que seguir a Cristo, o cristianismo, porque nós vamos seguir a Cristo, porque Cristo é a nossa esperança, e em Cristo não tem judeu nem grego. O judeu, para ser salvo, vai ter que se dobrar a Cristo. Essa é a minha visão bíblica, e a minha visão escatológica. Eu volto falando o ano que vem sobre escatologia, mas no momento, na minha visão, mais é a que nós estamos comentando aqui. Então,
judaizar a igreja. Não foi bom para a igreja de forma alguma e não tem sido bom. E tem aparecido rabinos, gurus na internet, tem aparecido falsos mestres, falsos... Irmão, pelo amor de Deus, olha para mim, discirna quem eu sou, cuida com os falsos mestres, cuida com os falsos profetas, cuida com os falsos ensinadores, cuida com os gurus da internet, cuida com aqueles que entraram de mansinho nos canais de YouTube, redes sociais, e agora estão revelando quem verdadeiramente eram, estão soltando as suas garras, soltando a sua presa e estão devorando vidas e pessoas através da internet. Cuidado, viu? Venha para o canal Bíblia em Foco que eu quero orientar em nome de Jesus essas ovelhas desgarradas que não têm ensinadores, que não têm pastores. Tá certo, meus irmãos? Em nome de Jesus, com toda a humildade do meu espírito, eu quero dizer a vocês, Cristo é o mesmo, a palavra é a mesma, nada mudou e nós precisamos cumprir com a palavra de Deus para nós adquirirmos a nossa salvação. Voltando ao assunto, não há ordenação feminina ao pastorado, porque não há uma mulher ordenada entre os 12. Na história da igreja primitiva não se vê uma mulher ordenada. E nós percebemos até no mundo secular, na Igreja Católica Romana, quando aquela papisa se introduziu como um papa, mas era uma mulher, o escândalo que trouxe à igreja, aquela única papisa, a única mulher que existiu entre o papado da Igreja Católica Romana, depois o escândalo que trouxe aquela mulher que se passou por um papa. Então nós entendemos que na história da igreja primitiva, na história da igreja da graça, não se vê uma ordenação ao pastorado. Até anos atrás não se tinha na presbiteriana, nem na metodista, nem na anglicana, nem na luterana. Não se vê, meus irmãos, na história da igreja, uma ordenação feminina. E hoje essa aberração entrou. E por que eu quero comentar aqui? O ponto fundamental e culminante de que não há uma ordenação ao ministério pastoral feminino, sabe qual? Vem comigo, raciocina comigo. Coloca a tua mente para raciocinar. Sabe por que não há ordenação ao pastorado feminino? A maior prova é que nós temos hoje. Porque dá uma olhada nessas mulheres que estão no Brasil como pastora, as cantoras gospel ordenadas pastoras, as pastoras, as pregadoras, as missionárias e as pregadoras itinerantes que doravante estão tomando conta dos altares da igreja. Você percebeu que de 2, 3 anos para cá, os homens estão sumindo e as mulheres estão subindo ao altar? E as mulheres estão estão sufocando e matando o ministério pastoral masculino? Isso é uma obra do diabo. Isso não tem nada de Deus, porque isso é uma inversão de valores. E olha que eu já expliquei no começo, vou explicar, não nada contra mulheres fazer a obra ou cooperar. Aqui é a inversão de valores que está acontecendo. A maior prova de que não há ministério pastoral feminino, a gente vamos ter um raciocínio. Olha o que a pastora Flor de Lis, cantora e deputada, fez. Olha o escândalo dessa mulher. Qual é a estrutura ministerial que o ministério dessa mulher tem na figura dessa pastora? Escândalo irrefutável, uma obra de engano. Vamos a Ludmila Ferber, a forma que aquela mulher se vestia. E aqui vai sobrar para não pode xingar, pode comentar, para falar o que você quiser. Esperneia, grita, estribucha, como diz o gaúcho. Não adianta. Olha a forma que ela se vestia. Ela se vestia como um homem. Roupas de homem. Ela parecia entre os padres Fábio de Mello, entre os famosos, entre a Xuxa, olha a forma que essa mulher manifestou, o tipo de evangelho que ela vinha trazendo nas suas atitudes, na forma no seu visual e tudo. Um fracasso. Aí nós vamos para essas mulheres ordenadas. Cassiane, que hoje tem a sua igreja. Qual o exemplo que a Cassiane, como pastora, traz para a igreja? Vamos a Lauriette. Qual o exemplo que a Lauriette, como pastora ordenada ou coisa dessa natureza, traz para a igreja? Já vai para se casar de novo, um terceiro casamento. Vamos para os escândalos dessas igrejas. Vamos a Fernanda Brum, com aquele carnaval carioca. Qual é o exemplo que essa ordenação feminina traz para a igreja? É claro que tem muitos homens dando escândalo, mas eu quero dizer que numa escala maior, olha o que essas pastoras estão fazendo com o evangelho de Cristo. Vamos ao exemplo dessa Fernanda Brum. Vamos ao exemplo da Aline Barros, ordenada como pastora. Vamos ao exemplo dessas mulheres todas que vai me faltar aqui para me comentar para vocês que foram ordenadas pastoras. Vamos um pouquinho além. Vamos falar aí, digamos que, de todas essas mulheres que foram ordenadas. Qual é o exemplo que elas estão dando para a igreja? O que tem de bom na ordenação? Isa Reis apareceu como itinerante, agora já plantou a sua igreja em São Paulo. Qual é o interesse dessa mulher? Qual é o exemplo e a doutrina da santificação? Qual é a semente
exatamente do evangelho, dessa ordenação pastoral feminina que essas mulheres têm trazido para a igreja. E a lista vai muito longe, é óbvio que eu não vou me lembrar, e nós vamos para os Valadão, vamos para essas mulheres daí da família Valadão, todas elas, vamos para Genor Duque, essa bispa Ingrid. Qual é o exemplo que essa bispa, ordenada bispa Ingrid Duque, traz para a igreja do Brasil, para a atualidade? Olha, meus irmãos, é muito triste. Vamos ao exemplo da fundadora da Quadrangular, da M. Sempre McLaughlin, sei lá como é que me esqueci um pouco da fração do nome, mas da M. Sempre, fundadora da igreja Quadrangular. Qual é o exemplo que aquela mulher trouxe de vida? Qual é o exemplo que essa Welly Hite, escritora da Adventista, trouxe para a igreja Adventista um dia que para mim é uma seita? E eu sei que falar aqui só essa palavra já vai puxar, centraliza comigo no assunto aqui, ordenação feminina ao ministério. Qual o exemplo que essas mulheres têm trazido? Isto é a maior prova de que não existe ordenação ministerial feminina. Aí os irmãos vão dizer, mas espera aí, pastor, os pastores também dão escândalo. Numa escala de milhares de pastores, um número tem dado escândalo. Mas numa escala pequeníssima de ordenação ministerial ao ministério feminino, a gente só encontra um escândalo atrás do outro dessas mulheres. Me perdoe, meus senhores e minhas senhoras, é missionária, é apóstola. Qual o exemplo que a apóstola Sol, a apóstola, a rainha das heresias, tem trazido para a igreja do Brasil? Qual o exemplo que essas mulheres têm dado como ordenação ao ministério para essa igreja brasileira? E aqui vai escapar centenas de mulheres que não vai vir à minha mente. Qual o exemplo que essas cantoras ordenadas ao pastorado feminino têm trazido para essa pobre igreja brasileira, para essa igreja pentecostal que tem cada dia fracassado mais, para essa igreja que não entende o verdadeiro pentecostalismo, para uma igreja doente da última hora? Então, se eu sou a favor de ordenação ao ministério feminino, de forma alguma. Primeiro, porque não é bíblico. Segundo, porque nós não podemos mudar a palavra de Deus para agradar mulheres ou homens. E terceiro, que as próprias ordenações que existem hoje em ativa no Brasil e no mundo não conseguem condizer com a Bíblia Sagrada, pois todas essas mulheres têm deixado a desejar em alto escalão no que se diz respeito à palavra de Deus. E aí, vai comigo, tem mulheres aí, um número grande, interminável, que me esqueci, que não vem na mente, porque eu faço meus vídeos tudo na hora. Eu não fico editando e também não fico escrevendo algumas coisas. Então entenda uma coisa, eu estou fazendo esse vídeo ao vivo, mas são inúmeras as mulheres. Então os irmãos não vai pedir fala dessa, fala daquela, porque aí se tornam muitos vídeos. Mas assim, todas as que vocês pensarem estão imbuídas nesse meu vídeo. Não existe ordenação ministério pastoral feminino, pastora, missionária, evangelista, digamos que bispa, apóstola, e segue a lista, meus irmãos. Não há uma ordenação ao ministério pastoral feminino. E por isso que nós temos observado várias destruições e aberrações no meio evangélico. É por isso que nós temos percebido escândalos intermináveis nesta igreja doente e fraca da última hora. Eu quero dizer para vocês, essas mulheres pintadas, cabelos cortados curtíssimo, brinco na orelha, vestindo roupas de homem, como a Ludmilla fazia naquelas calças brancas, aqueles tênis, aquele visual, aquela indumentária que estranha até para uma mulher que se veste com essas roupas, porque era uma roupa mais estranha, puxada para uma roupa de homem, andando no meio de grandes padres da Igreja Católica, no meio de grandes apresentadores do meio secular. Isso é tudo para distorcer e maquiar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Bom, meus irmãos, vem comigo, a Bíblia Sagrada está aqui na minha mão. Na carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, não é a bispa, não é a pastora, não é a apóstola, não é a presbítera, e não é a missionária, e não é a evangelista, e não é nenhuma rainha das heresias. Está escrito na minha Bíblia o seguinte, esse é o versículo-chave dos predicados de um obreiro cristão. Aqui não está dizendo que a mulher seja, porque Deus coloca o homem como cabeça e a mulher como adjutora. Então percebe-se aqui que não existe ministério feminino, pastoral feminino, já começa aqui. Convém que o bispo, convém pois, olha essas vírgulas, convém pois
Quer dizer, dando um adendo que vem mais coisas, que o bispo seja irrepreensível. O que é isso? Não sujeito a repreensões. Marido de uma mulher, e aqui tem alguém que diga, os libertinos, que diga que é marido de uma mulher, de uma só mulher no momento que está vivendo, não é marido de uma só mulher a vida toda, meu irmão. Aqui ninguém vai conseguir rasgar as cartas paulinas. Aqui nós vamos pregar para você a verdade, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. É o que eu estou te falando aqui. O obreiro cristão tem que ser apto para ensinar e ensinar a verdade. Não é apto para ensinar aprendendo nas articulações e artimanhas do mundo e diabólica para enganar o povo de Deus. O que tem de pastores com carapuça e carapaça e roupagem de santo, mas que são verdadeiros filhos do diabo enganador nesta última hora da igreja, você vai encontrar um número muito grande. Querido, vamos terminar essa parte aqui. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Então aqui não está dizendo que a mulher governe a sua própria casa, o seu marido, como essas mulheres pastoras, bispas, apóstolos, mandam no marido, mandam na casa, mandam na igreja, mandam em tudo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que a mulher governe o marido e os filhos. Está dizendo que o marido governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Sujeição quer dizer, não é que vai estar tudo 100%, mas pelo menos que condiz com a Bíblia Sagrada. E se ele não tem condições de cuidar do seu casamento, do casamento, da vida, da sua mocidade, da mulher da sua mocidade, se ele não teve como dar conta do seu casamento, com conversa A, B, desculpa esfarrapada daqui de lá, porque nós não tínhamos compatibilidade um com o outro, porque isso, porque aquilo, porque eu viajar muito, para com essas conversas fiadas. Divórcio é divórcio e acabou. Não existe conversa para vir querer remendar, colocar remendo preto em pano branco, como dizia meu falecido pai. Divórcio é divórcio e acabou. É porque você não deu conta do seu casamento. Você não deu conta dos seus filhos, da sua família. O que tem de pastor e obreiro que deixa a família, não é oprimir a família, escravizar, e nem sempre conseguimos o alvo com todos os nossos filhos, mas pelo menos tentar para que a igreja que ele pastoreia vá presenciar que verdadeiramente ele é um pastor comprometido com a palavra de Deus. A maioria desses pastores não doutrinam os seus filhos, não conversa com os seus filhos, não educa os seus filhos. Isso nem tem nada a ver com a igreja. Um verdadeiro pai é aquele que educa os seus filhos, mas tem obreiro, pastor, que é mais corrupto que homens que eu conheci na vida secular. Eu conheço várias famílias de pessoas da vida secular que nem cristãos são, não são crentes, não são cristãos, que ordenam seus filhos na verdadeira criação, criam os seus filhos debaixo de uma orientação sadia e sábia para que eles não venham perecer nesse mundo, enquanto que pastor está apoiando tudo que é depravação de filhas, de filho. A filha namora errado, ele apoia; a filha divorcia, ele apoia; a filha casa de novo da igreja, ele apoia. Ele se a filha brigar com o marido no qual quer divorciar, o pastor vai lá, o próprio pai bate no gerro, manda a filha, larga esse vagabundo, tanta coisa. Aí um apoio para que haja divórcio dentro da igreja, e principalmente da Igreja Assembleia de Deus nessa última hora. Mas em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui para pregar a verdade. E a Assembleia de Deus abraçou essa palhaçada de ordenação ao ministério feminino, porque Lauriette era famosa, Cassiana era famosa, elas queriam se manter na convenção. Então esses pastores vão cedendo. Esses pastores não têm mais cunho doutrinário, não têm força espiritual, não são mais um luzeiro, não influenciam. As suas igrejas não influenciam mais ninguém, não influenciam o mundo. Aliás, essas igrejas, a grande maioria está sendo influenciada pelo poder das trevas e pelo mundo. Estão denegrindo, destruindo com a essência do verdadeiro evangelho. Então aqui, em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira de Timóteo, no capítulo 3, não encontramos aqui que a bispa seja, que a presbítera seja, que a pastora seja, que a liderança feminina seja. Aqui não está escrito que a evangelista, a missionária. Outra coisa, não existe ordenação de missionária. Vocês estão vendo a missionária Camila Barros, missionária Helena Raquel, daqui a pouco, agora já não é mais missionária, agora já estão pastora.
Helena Raquel, pastora Camila Barros, pastora Isa Reis, pastora Zete. Eu não estou aqui contra mulher nenhuma, contra vocês que estão pregando. Eu estou contra a ordenação e o que a igreja tem feito com a palavra de Deus e a doutrina de Deus. Claro que as pessoas aceitam, querem fama, querem agenda, querem dinheiro. E eu sei que hoje uma pregadora dessa vai ganhar seus 20, 30, 40, 10, 2, 3, dependendo do impacto do seu ministério construído por esses gananciosos do vil metal, desse garimpo espiritual, por essa corrida desesperadora pelo ouro. Eles vão ganhar conforme o impacto do seu ministério, mas são pagos. Então, a pessoa vai passando por cima de todas as diretrizes sagradas da doutrina, tudo em nome do dinheiro do vil metal. Mas não encontramos aqui missionária. Não. Até porque para galgar o nome de missionário tem que fazer no mínimo uma viagem missionária como Paulo fez. Não é ir ali na Europa de avião e voltar. Não é ir ali no Japão 32, 36 horas de voo e dizer que é missionário. No sentido de uma viagem missionária extensiva de provar o trabalho missionário como Paulo fez. E mesmo assim os missionários serão homens. As mulheres que acompanham seus maridos serão cooperadoras da obra missionária, serão adjutoras. É isso que é a verdadeira mensagem da palavra de Deus, tá certo, meus irmãos? Então nós temos essa igreja doente, nós temos esta igreja doentia da última hora porque nós apoiamos. Ninguém quer se comprometer. Esses pastores todos, quase 90%, não vamos generalizar, tem muito homem de Deus, 90% nessa última hora se dobraram. Eles se dobram a tudo que é doutrina que o mundo quer infiltrar dentro da igreja. Seja ela no âmbito dos dons, seja ela no âmbito das ordenações, seja ela no âmbito da santificação, seja no âmbito, enfim, da vida moral, do casamento, eles vão se dobrando. Seja na infiltração de pessoas famosas da vida secular, infiltrando seus cultos e rituais dentro da igreja, eles vão se dobrando. Eles vão aceitando tudo que o mundo da política moderna, da política partidária lança para dentro da igreja. Eles vão fazendo com loio e daqui a pouco eles têm compromisso com o diabo, que o mundo não consegue mais estabelecer um padrão doutrinário de santificação para a igreja, porque fizeram aliança, deram as mãos com o diabo, deram as mãos com o mundo e não conseguem mais se sobressair. Estão dentro de um sistema e não conseguem mais sair porque lhes falta agora... Estão presos, como alguém que é preso a uma teia de aranha. Um inseto que cai sobre uma teia de aranha certamente será destruído, comido, engolido, vivo, porque não vai conseguir mais sair. Bom, meus irmãos, vou concluir com esses versículos aqui o nosso vídeo para não ficar longo. O que eu penso sobre ordenação feminina você está ouvindo. Biblicamente não há ordenação feminina. De forma alguma. Isso é uma heresia. E essas mulheres estão contribuindo para a destruição da igreja. Essas mulheres vão para o altar com vestidos sensuais, expondo. É só você olhar aí essas mulheres que pregam nesses encontros do Rio de Janeiro. Tem outra missionária, Leandra, é só você colocar no YouTube, você vai ver a forma que essa mulher se manifesta, mostrando claramente o seu corpo, as curvas do seu corpo, os seus cabelos entrelaçados entre o batom na boca. É uma sensualidade em cima do altar. E isso não vê quem não quer, mas essas pessoas não estão interessadas com santificação, com igreja. Não, essas pessoas estão interessadas em fazer fama, em ficar conhecido. Essas mulheres podem até vir com o cabelinho comprido, com a cara limpa, não tem batom, mas está expondo lá o corpo, está lá com a poupança bastante arrebitada, não tem uma roupa decente para... Mesmo que eu concordasse com mulher ir ao altar, da forma que essas mulheres se vestem, jamais concordaria, vocês entendem? Então está faltando ordem de decência no altar. A mulher em si só, por ser feminina e por ser algo atrativo e atraente, fica muito claro que na antiga dispensação não tinha uma mulher ordenada ao ministério sacerdotal, porque o próprio sacerdote, se pisasse imundo, morreria e era puxado por um acorde dentro do Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo depois do lugar santo. Agora você imagina, no tempo da graça, se isso mudou. Mudou em alguns aspectos, sim, claro, mas em outros não mudou, ficou mais complicado. Uma mulher pode sim até fazer algo para Deus, mas não na ordenação ministerial ou de uma forma que venha pastorear uma igreja ou doutrinar uma igreja, de forma alguma. Então vamos encerrar aqui, ó. Efésios, essa epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós encontramos aqui no versículo 9, para nós concluirmos se há ordenação feminina. Ora, vamos pegar no versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
lembrando que esses dons aqui está sendo confundido. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas. Então quer dizer que eu posso ter uma ordenação de apóstolo? Não, senhor. De forma alguma. Ele deu a uns para apóstolos, os 12. Vocês entenderam? E outros para profetas. Profeta no sentido de verbalizar a palavra profetizada e de ser inspirado pela profecia. Uns são profetas. Mas não é ordenação ministerial. O profeta de Deus nessa terra, ou o profeta tal, ou o profeta A, que você vê esses vídeos na internet, esses pregadores aí, que nem eu já expus os pecados deles, esses falsos dons, e tá lá, veja o que o profeta fez. Isso não é profeta coisa nenhuma. Você entende? Não existe ordenação a profeta. E aí segue aqui, ó. Uns para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Que esse ministério que eu estou te pregando aqui é o ministério dos doutores. O dom da maestria de ensinar a palavra de Deus. E pastores, então, sinto muito quando eu falei aí em vídeos anteriores que tem seitas pseudo-cristãs que se dizem que a única igreja verdadeira, mas é contra o pastorado, engula seco. Ele deu uns para pastores. Não venha me dizer que o único pastor é Cristo, o sumo pastor das ovelhas, que a tua igreja é uma seita. Ele deu uns para pastores e outros para doutores. Então vocês não têm doutores, vocês não têm sábios na palavra, vocês não têm mestre no ensinamento. Mestre é aquele que ensina, que orienta, então ficam inventando aberrações e heresia. Então não encontramos aqui, e esta aqui é a galeria da ordenação mais oficial que podemos encontrar. E nós não achamos aqui de forma alguma que existe uma pastora, mas nós encontramos aqui apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Para que existem essas pessoas? Para ele se exaltar, que é o maior ensinador, que é o maior pastor, que ele é o cara, que ele está num patamar acima, que ele é melhor que os outros, que é muito humilde, eu sou muito humilde, mas na verdade Deus me chamou, não é que eu sou, é que na verdade Deus me chamou. Deus não... Esquece, pelo amor de Deus, tudo isso é conquistado pelo trabalho diário, pela confirmação ministerial dada por Deus. Ninguém é nada porque quis ser, ou porque buscou, ou porque jejuou, ou porque orou mais que os outros. A gente é aquilo que Deus nos deu graça, pela sua infinita misericórdia, de alcançarmos sermos. Vocês precisam deixar de ser enganados, meus irmãos. Entenda por que às vezes nós ficamos preocupados com essa igreja doente da última hora, com essas pessoas que ficam seguindo esses homens, bajulando esses homens, sem doutrina espiritual, sem doutrina bíblica, sem visual nenhum de pregador, sem indumentária de pregador. Um dia está de um jeito, um dia está do outro, parece uns pica-paus com um tupetão na cabeça, entendeu? Não tem suporte doutrinário, não tem nada, não tem indumentária, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem nada. Eu quero ver, sabe por que as pessoas se perturbam com o canal Bíblia em Foco? Porque aqui você vai ouvir a Bíblia, e se você é daquele que come demais e fica enfastiado, ou que quando você começa a comer, a palavra te faz mal, você vai sair do canal Bíblia em Foco. E eu até te aconselho que saia, porque aqui você não vai ouvir o que você quer, aqui você vai ouvir o que Deus tem para você ouvir. Então, meus irmãos, para que Deus deu tudo isso? E ele mesmo deu uns, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Você não é obreiro para se aparecer, para ser o príncipe da revelação, para ser o rei da carruagem de fogo. Você não é obreiro para ser o melhor da página do Facebook, para ter 500 mil inscritos. Você não é obreiro para ter arco na mão e flecha de poder e que anda do lado de anjo. Você não foi chamado para nada disso. Vocês estão enganando a igreja. A gente foi chamado e ordenado nessas ordenanças aqui. Porque o que fugir disso aqui é antibíblico. Isso aqui tudo Deus nos fez e nos deu, não para nós sermos alguma coisa. Vocês têm que cair desse salto, desse pedestal. Saia desse salto. Vocês receberam isso
para edificação. Vocês não estão edificando nada. É contenda de contenda, é um criando uma doutrininha aqui que não tem na Bíblia. Sabe, cada vez que uma igreja cria uma doutrina extra-bíblica ou antibíblica, ela se coloca como uma igreja que está mais santa, mais elevada. Nesse padrão, ela entra numa igreja herética e são malandros. Por que eles criam isso? Porque eles trazem as presas à face, os que não conhecem a Bíblia, os neófitos vêm porque aquela tem uma doutrina diferente. Lá na igreja, lá está estabelecido assim, então eu vou lá porque lá... Então os líderes que colocam isso são malandros, eles colocam sabendo. Eles colocam esses itens a mais que não entendem da Bíblia para atrair as pessoas, porque as pessoas vão atrás desses itens, são pessoas sem conhecimento bíblico. Itens tais como, aqui na nossa igreja, a nossa ceia com pão tal. Aí eles ficam discutindo por pão, por fermento, por isso, por aquilo. Aí eles vão para lá porque lá a única igreja que serve a ceia com pão diferenciado. Aí eles vão para outra igreja porque lá tem um véu. Aí eles vão para outra igreja porque lá o líder é assim. Aí eles vão lá para outra igreja porque o outro criou uma liberdade que lá pode fazer o que quer. Ora, meus irmãos, tudo isso é artimanhas de pastores, igrejas e seitas para atrair pessoas, apresentando um diferencial doutrinário, mas a verdadeira doutrina permanece sendo a mesma da palavra. Ela não muda. Deus é ordeiro e quer que nós andamos no centro da palavra, nem para a esquerda e nem para a direita. O que eu penso sobre ordenação feminina, o pastorado? Eu penso que não existe. Eu penso que é um fracasso para a igreja da atualidade. Deixe o seu like, compartilhe, divulgue, comente. E saiba que nós não estamos aqui no canal Bíblia em Foco para brincadeira. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Em Cristo, jamais seremos enganados, meus irmãos. Em Cristo, jamais seremos confundidos, porque nós temos o mapa da vida eterna. E o mapa da vida eterna foi escrito com lápis de luz. Esse mapa aqui tem o sacrifício de Cristo. Esse mapa aqui não nos permite sermos enganados. Você tem Bíblia? Você não... E por quê? Sabe por quê que as pessoas às vezes são contra o canal Bíblia em Foco, Pastor Levi? Porque eu não sou de ficar revelando dom. Eu não sou de ficar orando 2 horas e sem conteúdo. Nós temos nosso momento de oração, temos nosso momento de jejum, temos. Todo crente tem que ter. Mas o crente tem que ter mais palavra e menos manifestação de aberração. Essas igrejas estão cheias de manifestação de dons dos homens apoderados, mas nada de palavra. Essas igrejas estão naufragando e caminhando para o inferno debaixo de heresias. Irmãos, é muito triste. Nós estamos vivendo o final, mas em Cristo jamais seremos enganados. Fique com Deus, até o próximo vídeo, querendo Deus.